Oiê! Hoje é quarta e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre finanças. Para começar, só não ouve assim, porque a Meg tá na inalação, tá? Então vai ter um barulhinho do inalador. Mas vamos continuar aqui. Então, semana passada a gente aprendeu um pouquinho sobre quanto a gente ganha e quanto que a gente gasta. Aí eu falei pra vocês fazerem uma coluna, e era mais ou menos assim, não sei se vocês conseguem ver. Algo assim. Então, vocês teriam que colocar o salário de vocês, né? E o quanto vocês ganhavam. E aí, vamos supor que vocês fizessem uma renda extra, que eu coloquei também, não sei se vocês conseguem ver, ó, no ganho. Aqui o salário, né, o que recebe, e algumas rendas extras. Ah, o que seria essa renda extra, Jéssica? Às vezes você trabalha e não dá para pagar todas as contas, então você precisa fazer uma renda extra, né? Então, ou a esposa vende bolo, ou o marido faz Uber, alguma renda extra, né? Pra totalizar aqui o que vocês gastam, né? Então, a gente já aprendeu, né? Colocamos em colunas, né? O quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. E aí, eu queria saber de vocês, né? Aí, vocês acham que vocês gastam mais ou ganham mais? Então, deixe depois aí nos comentários, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender algumas diquinhas, tá? Pra gente continuar com esse controle, de quanto ganhamos e quanto gastamos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um controle financeiro. Jéssica, o que seria esse controle financeiro? Então, basicamente é o que a gente fez na aula passada. É a gente colocar todos os ganhos. Por exemplo, se vocês são casados, se você mora sozinho, você só tem aquele ganho, né? Você pode estar fazendo uma renda extra. Mas se você é casado, então você vai colocar a renda total da família. Porque vocês são uma família, então vocês precisam ver o dinheiro como um total, certo? Então vocês vão colocar lá a renda do esposo, a renda da esposa. Vão colocar também a renda extra, se vocês fazem, por exemplo. Então, vocês vão fazer essa renda familiar. Então, vocês vão colocar a renda da esposa, a renda do esposo. Se vocês fazem alguma renda extra, vocês vão colocar tudo junto nesse controle financeiro. Daquela forma que eu falei lá. Fazem uma coluninha, né? Quem sabe mexer com Excel, melhor ainda. Não sabe mexer com Excel, faz assim no papelzinho mesmo, não tem problema. O que vocês vão fazer? Colocar todos os ganhos da família. Aí vocês vão fazer a coluninha lá de gastos, né? Que a gente já falou na aula passada. É luz, é água, se você paga condomínio, gás, mercado. E aí você vai colocando todos os seus gastos, certo? Aí a gente precisa saber se sobra alguma coisa. E aí vocês, né? Como vocês fizeram a aula passada, então vocês têm uma noção aí se sobra ou não. Ai, Jéssica, não sobra. Então a gente precisa fazer uma renda extra aí. Né? Ah, mas eu já faço. Vai ter que fazer outra. Porque você precisa ter um dinheiro que sobra. Pra quê? Esse dinheiro vocês vão investir, tá bom? E aí é hoje onde eu vou explicar pra vocês um pouquinho, tá? Então, beleza. A gente já aprendeu que a gente precisa fazer o nosso controle financeiro, que a gente precisa ter nossa tabelinha lá de ganhos e de gastos, né? E agora, o que a gente precisa? A gente não pode ter dívidas. Aí vocês vão falar, ah, Jéssica, mas eu já tenho uma dívida aqui que eu já fiz, né? Não sabia. Tudo bem, não tem problema. Só que o que vocês vão fazer a partir de agora se vocês têm dívidas? Vocês precisam quitar essas dívidas para conseguir seguir o próximo passo. Então, primeiro passo que a gente aprendeu aula passada. Saber quanto ganhamos, saber quanto gastamos. E hoje, se temos dívidas, a gente precisa quitar as dívidas. Então, normalmente, a gente fala até pelos uns livros que eu li, que mais ou menos 70% da população brasileira gostam de ter dívidas. Ah, não, Jéssica, eu acho que tá errado isso aí. Então, normalmente a pessoa tem um cartão de crédito e vive parcelando as suas compras. Então, quando você parcela uma compra, você tem uma dívida. Né? Porque se você parcelou, você vai ter que pagar o mês que vem e isso se torna uma dívida. Então, normalmente, pelos estudos, é que 70% da população brasileira tem dívidas.
Então, se você tem dívida, você precisa quitar. Ai, Jéssica, mas é difícil. Ai, eu gosto de usar o cartão de crédito. Eu não consigo viver sem um cartão de crédito. Então, assim, o que acontece é que nós fazemos o quê? A gente gasta, né? A gente compra um cartão de crédito, parcela, em vez de fazer ao contrário, de juntar e depois comprar à vista. Isso, pelo que eu li, pelas algumas coisas que eu estudei, isso é normal do brasileiro achar que ter dívida é normal. Mas não é normal. Vocês precisam aprender a quitar suas dívidas. Se vocês têm dívidas, vocês precisam quitar, né? E não fazer mais dívidas, né? Então, vocês precisam o quê? Se reorganizar financeiramente. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui lá, só para vocês terem uma base mais ou menos, dos ganhos e gastos. Aí, vocês vão colocar aqui para mim as dívidas. Vou colocar aqui. Então, eu fiz uma tabelinha aqui pra vocês. Então, se vocês têm uma dívida, vocês vão colocar também na tabelinha de vocês e vão anotar os valores da dívida de vocês. Aí, eu só fiz uma simulação aqui. Marisa, Casas Bahia, Marabras, cartão de crédito 1, cartão de crédito 2. Então, vocês vão colocar aqui todas as suas dívidas. E o que vocês vão fazer a partir de agora? A partir de agora, vocês vão quitar essas dívidas. Ah, Jéssica, mas é muita dívida, né? E já faz tempo, acho que eles nem lembram mais. Se vocês entrarem lá no sistema do Serasa, lá vai ter todas as suas dívidas que vocês precisam pagar. Lá vai ter as, como falar, ai, não sumiu a palavra. Mas vai ter lá um contrato de quantas dívidas vocês têm para vocês fazer o pagamento. Aí vai mostrar mais ou menos o valor atual da dívida de vocês. E aí o que vocês vão fazer? A partir desse momento vocês vão fazer o pagamento dessas dívidas. Então, uma por uma vocês vão pagando. Essa é a primeira coisa para vocês se organizar financeiramente. Então, vocês já vão saber quanto vocês ganham, vai saber quanto vocês gastam, quantas dívidas vocês têm e quantas vocês precisam quitar. Ou seja, precisar quitar todas. Depois que vocês fizerem essa quitação de dívidas, vocês não podem mais fazer dívidas. Lógico, se é uma coisa grande, por exemplo, um carro, uma conquista de um sonho, né? Pode ser um carro, uma casa, é algo que a gente normalmente financia. Isso sim, tudo bem. Mas ir lá no bar da esquina e comprar um refrigerante e parcelar? Não. Ir no McDonald's e parcelar o lanche? Também não. Então, aprender, quer usar o cartão de crédito? Não tem problema, desde que você faça à vista, para que no próximo mês você já paga todo esse cartão e não vai ter mais dívidas. E aí vocês vão começar a aprender, porque todos esses valores que vocês vão pagar de dívidas, vai ficar sobrando, né, na conta de vocês, porque vocês já pagaram essas dívidas. E o que vocês vão fazer? Aí sim vocês podem juntar para comprar algo que vocês queiram tanto, né? Então, fazer ao contrário, em vez de gastar, vocês vão juntar e comprar aquela determinada coisa que vocês gostariam de comprar. E o legal do à vista é que vocês podem pedir desconto, né? Normalmente o à vista ele já é um pouco mais barato, mas você pode ainda pedir desconto, porque você tá pagando ali, né? À vista. E aí a gente vai pro terceiro passo de hoje, que é criar uma reserva de emergência. Ah, Jéssica, mas eu tenho dívida. Priorize a sua dívida. Pague sua dívida, todas as suas dívidas. Não vá querer fazer a sua reserva de emergência. A reserva de emergência agora é para quem já não tem mais dívida nenhuma e vai começar a montar essa reserva de emergência. Jéssica, o que seria essa reserva de emergência? É você ter um dinheiro específico, reserva de emergência, para algo emergencial. Vamos supor, quebrou a geladeira. Então, você já tem um dinheirinho lá para você comprar uma geladeira nova, mandar arrumar, né? Porque você já tem esse dinheirinho reservado. Mas, se você não tem esse dinheirinho reservado, o que vai acontecer? Vocês vão fazer dívidas. Vão comprar lá na Marabras, nas Casas Bahia, vão comprar a geladeira e vão fazer dívidas. Então, por isso que é o bom você ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência é para você usar só para emergência, né? Então, já tá escrito bem claro, reserva de emergência. É para ir comer fora? Ai, me deu uma fome, ai, que vontade de comer uma pizza. Não, não é para comer uma pizza.
Ah, eu queria viajar lá pra Bertioga. Também não, tá? Esse dinheiro de emergência é para você usar para uma emergência, né? Então, qual seria esse valor, né? Qual o valor de uma reserva de emergência? Então, todos os livros que vocês lerem de finanças, vocês vão saber que normalmente eles falam que é o custo de 6 vezes o seu custo de vida. Então, qual seria meu custo de vida? Então, é tudo aquilo lá que a gente gastou, a gente já sabe quanto que a gente precisa para sobreviver, certo? Então, vamos dizer lá que a gente fez toda a nossa soma lá e a gente gasta R$2.000 por mês. Então, vezes 6 seriam R$12.000. Então, a gente precisa ter esses R$12.000 na nossa reserva de emergência. Nossa, Jéssica, mas é muito alto, eu não consigo. Então, vocês podem ir começando com pouco a pouco, até fazer o seu custo de vida. Por que 6 meses? Porque você pode ficar desempregado, daí você ficando desempregado, você consegue se suprir, vamos supor, até 6 meses, porque você tem o valor aí até 6 meses. Mas, no momento eu não consigo, Jéssica. Não tem problema, vai colocando de pouco a pouco. Vocês precisam criar a sua reserva de emergência. Pagou todas as dívidas? Vamos para a reserva de emergência. Aí depois é que a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, juntar dinheiro, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para vocês. Mas hoje era isso. A primeira coisa, criar o controle financeiro, como eu já mostrei para vocês. Depois, se tem dívidas, pagar todas as dívidas, né? E aí sim começar a criar a sua reserva de emergência, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e vamos lá, né? Vamos ver se a gente tem dívida, vamos pagar. Não tenho dívida, vamos começar a criar nossa reserva de emergência, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.